Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um grande privilégio quando chega essa hora para a nossa conversa. E hoje eu quero continuar meditando em alguns parágrafos da mensagem Se Deus é conosco, aonde estão os seus milagres? O profeta pregou essa mensagem num culto à noite, mas pela manhã ele havia pregado: necessário vos é nascer de novo. Ele abre caminho com a mensagem necessário vos é nascer de novo, para mostrar que para poder ver Deus, para poder ver a operação do Espírito, para poder ouvir a voz de Deus, para poder conhecer a terceira etapa, é necessário nascer de novo. Por isso Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai o não trouxer. Veja, e o novo nascimento é o que dá a nós a oportunidade de ter os nossos olhos abertos para ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus. E o novo nascimento é a revelação pessoal de quem Jesus Cristo é nesse dia que nós estamos vivendo. Por isso ele diz: é necessário nascer de novo. Então, temos um paralelo muito perfeito em Juízes 6, na história de Gideão. Veja, Israel havia brincado de igreja e se tornado mornos, e haviam se afastado do plano original, da mensagem original, da fé original. E Deus então permite que o inimigo subjugue a nação. Veja, eles plantavam, e quando o alimento estava maduro para o colher, veja, o inimigo vinha e ceifava tudo. Os animais comiam tudo. Israel, com o tempo, foi empobrecendo. E tudo isso durou 7 anos. Isso é um paralelo perfeito das 7 eras da igreja, quando uma invasão de erros e doutrinas falsas e os 3 grandes ataques do diabo na igreja do Novo Testamento, nicolaísmo, baalanismo e jezabelismo, empobreceram e enfraqueceram a igreja, roubando-lhe o poder, roubando-lhe a verdadeira evidência do Espírito Santo. Eles estavam mergulhados no engano da organização, a ponto que se tornaram formais e mornos, de acordo com Apocalipse 3, na era de Laodiceia. Então, em Juízes, depois de 7 anos, Deus envia um profeta. Não se sabe de onde ele vem e nem quem ele era, não temos o seu nome. Apenas o profeta pregou a mensagem para levar o povo a um retorno à fé original. Porque o profeta veio e apontou o êxodo, quando Moisés, veja, vindicado por um pilar de fogo, com 2 sinais em sua mão, tirou o povo do Egito, levando-os à terra da promessa. Então o profeta levou aquela igreja, vamos assim dizer, a fé original, aos fundamentos, a igreja primitiva. Veja, Gideão tinha ouvido a mensagem do profeta, e ele disse o profeta, ele era um homem valoroso, porque ele era um homem escriturístico. Veja, ele conhecia a palavra, conhecia as escrituras. Então o anjo do Senhor apareceu debaixo dos carvalhais, logo após a saída do profeta. Veja, aqui é algo muito importante. Essa é a terceira etapa. A terceira etapa é a revelação de Deus pessoalmente ao indivíduo. Deus apareceu em carne humana. Veja, isso era para um propósito. Ele tinha que estar certo, sua fé tinha que estar fundamentada. Ele deveria ter as evidências de que aquele que falava com ele era o verdadeiro Deus. Então Deus lhe apareceu em forma humana. O mesmo sinal que Abraão teve antes que Sodoma fosse queimada. Veja, esse mesmo sinal estava suposto aparecer aqui no tempo do fim, quando Deus se manifestaria em carne humana. Veja, essa é a terceira etapa. É conhecer a Deus, porque conhecer a Deus é a vida eterna. São João, capítulo 17, verso 1, 2 e 3. E a vida eterna é esta, disse Jesus, que te conheçam a ti, por único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo. Veja, então, esse conhecimento da verdade, da divindade,
é o que, na verdade, traz a vida eterna para dentro do indivíduo. Então, o anjo do Senhor se manifestou e Josué lhe pediu um sinal. Então, o anjo disse, pois não, o que você deseja? Ele foi até na sua casa, trouxe um cabrito cozido, com pães asmos, e colocou sobre uma rocha. E o anjo do Senhor, então, tocou com a sua vara na oferta, e subiu fogo da penha, e consumiu o sacrifício. Veja, e esse Deus, que estava ali em forma de um homem, desapareceu da vista dele. Então ele tinha evidência de que o Deus que respondeu com fogo era o Deus escriturístico, era o Deus que tinha visitado Moisés, era o Deus que tinha aparecido na sarça ardente, é o mesmo Deus que consumiu o sacrifício nos dias de Elias. Porque ele tinha que ter certeza de que esse que apareceu em carne humana, veja, esse depois iria desaparecer diante dele, mas ele ouviria sua voz, ouviria sua mensagem, e ele teria certeza de que aquele que falava com ele era o mesmo Deus a quem ele havia ofertado, o mesmo Deus que ele havia adorado. Então Deus, depois que lhe apareceu, o anjo confirmou por esse sinal escriturístico de que não era um falso profeta, de que não era um anjo de luz, de que era o próprio Eu Sou. Agora, Gideão queria ver milagres, ele queria ver evidências de que Deus estava com ele. Mas, veja, Deus exige obediência primeiro, antes de ver os milagres. E Gideão tinha um problema muito sério. Ele sofria do que a gente diria, de um complexo social. Veja, ele tinha muito afeto humano e respeito à aparência das pessoas. Então Deus lhe exigiu que se posicionasse corretamente. Deus lhe exigiu que tomasse uma atitude em relação ao que estava errado dentro da sua família. Então diz assim a Bíblia. Verso 25, Juízes 6. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. Veja, a igreja está suposta a cavalgar nessa segunda cavalgada. Veja, o mesmo Senhor que operou através do profeta estaria agora operando através da igreja. E Gideão aqui, em nossa meditação, representa a igreja, através da qual Deus continuaria a obra que ele fez através do seu profeta. Era um homem ungido, mas agora seria um povo ungido. A unção sobre a igreja, na segunda cavalgada. Veja, debaixo dos 7 trovões, debaixo do 7º selo. Por isso o anjo está lhe exigindo que mate o segundo boi de 7 anos. Isso é uma parábola para os nossos dias. Tivemos 7 anos, 7 eras. Tivemos o profeta, logo após os 7 anos, logo após a 7ª era, o profeta de Malaquias 4. Então Deus aparece em carne humana, nessa terceira etapa, se revelando à igreja eleita, a igreja escriturística, a igreja que pode ter seus olhos abertos pela revelação da palavra. Então agora, veja, essa igreja que comeu o livro, que vai agora reprofetizar nessa segunda cavalgada. Então veja, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Veja, havia uma idolatria dentro da família, e eles tinham que limpar a casa, tirar o fermento, tirar os ídolos. Então disse Deus, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume desse lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia. Deus queria quebrar o sentimento,
o afeto, o compromisso, veja, o comprometimento que ele tinha com a sua família, com seu pai, com os homens da cidade. Porque agora ele não seria mais liderado por uma ordem social, por uma hierarquia, por uma liderança humana. Ele seria liderado pelo anjo do Senhor. Então veja, ele não pôde ir de dia. Certamente, algum tipo de receio, algum tipo de medo. Ele foi de noite. O importante é que ele foi. O importante é que ele obedeceu à voz do anjo. E nós estamos supostos a obedecer a palavra, a obedecer o profeta. Veja, através dessa mensagem. Veja, depois que o anjo lhe apareceu, agora esse mesmo Deus está falando com ele, através do Espírito Santo, através da mensagem do profeta. Porque Deus lhe abriu os olhos. Ele soube que era Deus, para que agora ele pudesse ouvir a palavra de Deus. Nós vimos a mensagem do profeta, vimos Deus manifestado, vimos Hebreus 4:12, o mesmo ontem, hoje, eternamente, para que hoje nós pudéssemos obedecer a mensagem, a palavra, porque hoje a palavra é o profeta. Veja, tivemos a convicção de que não podia ser um homem, foi Deus. E Deus hoje requer obediência completa a essa palavra. Então, o profeta, referindo-se a esse pequeno detalhe, ele fala no parágrafo 117, contudo Gedeão e aquelas pessoas, antes que pudessem ir, que pudessem sempre ver esses milagres de Deus, havia uma condição que tinha que ser submetida. Para ver o poder de milagres, eles tinham que crer. Eles também tinham que crer e obedecer a palavra do profeta, para ver os milagres de Deus. Agora recordem, antes que eles pudessem ver os milagres, eles tinham que obedecer o que o profeta dizia. E antes que possamos ver os milagres de Deus, nós deveríamos ter obedecido o que os profetas disseram. A Bíblia é o profeta para nós. E eu acrescento, a mensagem é o profeta para nós. Veja, se um homem, não importa quanto ele chame a si mesmo de profeta de Deus, de batista, de metodista, de pentecostal, o que for, seja o que for, que ele chame a si mesmo, se esta palavra não estiver vivendo nele, ele não é um profeta. Por isso vemos Hebreus 4:12 manifestado na vida do anjo de Malaquias 4. Veja, ele pode ser um profeta, mas um falso profeta. Veja, profetas verdadeiros falam esta verdadeira palavra e então coloca Deus exatamente como o mesmo Deus, o mesmo poder, as mesmas palavras, todas as mesmas coisas. Veja, a verdadeira palavra. Agora eles tinham que acreditar na palavra dos profetas e obedecê-la antes que pudessem ver os milagres de Deus. Veja, que chave maravilhosa temos aqui então. O que tem acontecido conosco por todos esses anos? Nós não obedecemos corretamente a mensagem do profeta. Tivemos muitos problemas doutrinários, homens com condutas erradas, pastores com 2 ou 3 casamentos. Como que Deus podia manifestar-se se não havia obediência completa à palavra? Mas Deus tem encontrado uma igreja verdadeira, que crerá no profeta e obedecerá a sua palavra. Agora vamos ampliar isso com Noé. Antes que Noé pudesse ver o milagre da chuva, ele teve que obedecer a palavra de Deus. Veja, a Bíblia diz, se estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Essa é uma chave muito importante. Primeiro, estar nele, ser eleito, predestinado. A próxima coisa é a palavra estar em nós. Só então poderemos ver os milagres. Veja, de volta à fé original. Por isso Noé é um exemplo perfeito, é um mistério para nós nesse tempo. Antes que Noé pudesse ver a chuva, ele teve que obedecer. A palavra estava nele e ele estava em Deus. Portanto, ele pôde ver isso depois de 120 anos, quando a arca estava construída. Ele fez de acordo com um projeto.
então Deus se manifestou. Que coisa maravilhosa! Que isso possa penetrar nas nossas almas. Deus te abençoe. Espero que tenha ajudado. Até a próxima, se Deus quiser, no nome de Jesus. Amém.